Quer aprender a identificar as situações em que ficar em silêncio pode custar sua dignidade, seus limites ou até mesmo suas oportunidades? Em um mundo onde muitas vezes somos ensinados a evitar conflitos e deixar para lá, poucos conseguem enxergar que o silêncio nem sempre é uma virtude. Às vezes, ele é uma forma de nos sabotar. Existem momentos em que falar é não apenas necessário, mas essencial para preservar seu respeito próprio e desarmar quem tenta te desrespeitar. Hoje vou te mostrar 3 situações em que você nunca deve ficar calado e como usar palavras estratégicas para desarmar quem não te respeita. Prepare-se, porque depois disso você nunca mais vai se sentir intimidado a engolir injustiças. Antes de começarmos, faça algo por você. Vá até os comentários e escreva: "A cada dia trabalho na minha melhor versão". Agora, vamos começar. A primeira situação em que você nunca deve ficar em silêncio é quando seus limites estão sendo violados. Imagine que alguém está invadindo seu espaço emocional, físico ou mental. Seja um colega de trabalho que te sobrecarrega com tarefas extras, um amigo que te desrespeita constantemente ou até mesmo um desconhecido que cruza uma linha pessoal. Quando você se cala diante dessas violações, está enviando uma mensagem implícita. Está tudo bem? Pode continuar. Mas aqui está a verdade. Não está tudo bem. Seus limites existem para proteger sua integridade e bem-estar, e ignorá-los é como abrir mão do controle sobre sua própria vida. Por exemplo, se alguém faz uma piada ofensiva à sua custa e você ri por desconforto, essa pessoa pode interpretar isso como uma permissão para repetir o comportamento. O silêncio, nesse caso, só reforça o ciclo de desrespeito. Agora, vamos falar sobre a segunda situação em que o silêncio não é uma opção. Quando suas realizações ou esforços estão sendo desvalorizados. Imagine que você trabalhou arduamente em um projeto, mas alguém minimiza seu trabalho ou tenta atribuir seu sucesso a outra pessoa. Ficar calado nesses momentos é como permitir que roubem sua voz e sua contribuição. Manipuladores e pessoas invejosas frequentemente usam essa tática para te desestabilizar, fazendo você duvidar de seu próprio valor. Por exemplo, alguém pode dizer: "Ah, isso foi sorte", ou "Você não teria conseguido sem minha ajuda". Quando você não responde, está validando essa narrativa falsa. Mas aqui está o poder de falar. Ao afirmar algo como: "Eu me dediquei muito a isso e estou orgulhoso do meu trabalho", você não apenas reivindica seu mérito, mas também desarma quem tenta te diminuir. Finalmente, a terceira situação em que você nunca deve ficar em silêncio é quando alguém tenta te intimidar ou te colocar para baixo. Manipuladores e pessoas mal intencionadas frequentemente usam o medo como arma. Eles fazem comentários sarcásticos, te criticam injustamente ou até mesmo gritam para te dominar emocionalmente. Quando você se cala nesses momentos, está entregando a eles o controle da situação. É como levantar as mãos em rendição antes de lutar. Mas aqui está o segredo. Você não precisa aceitar esse tipo de tratamento. Responder com firmeza e calma é uma maneira poderosa de desarmar quem tenta te intimidar. Por exemplo, se alguém te diz algo como "Você nunca vai conseguir", você pode responder: "Eu respeito sua opinião, mas estou comprometido com meu crescimento". Essa resposta não apenas neutraliza o ataque, mas também reafirma sua confiança em si mesmo. Agora que identificamos as 3 situações, violação de limites, desvalorização de realizações e tentativas de intimidação, vamos explorar como o silêncio pode ser usado contra você. Manipuladores sabem que o silêncio é uma ferramenta poderosa para eles, porque cria a ilusão de que você aceita ou concorda com o que está acontecendo.
É como se você estivesse dando a eles um cheque em branco para continuarem com seus comportamentos tóxicos. Mas aqui está a verdade. Sua voz é sua maior arma contra isso. Quando você escolhe falar, está não apenas defendendo seus direitos, mas também enviando uma mensagem clara de que não será mais manipulado. O silêncio pode ser confortável em alguns momentos, mas quando usado na hora errada, ele pode te custar muito mais do que você imagina. Vamos agora explorar como o silêncio pode afetar sua autoestima ao longo do tempo. Imagine que cada vez que você se cala diante de uma injustiça, é como se estivesse colocando uma pedra em um saco que carrega nas costas. No início, o peso pode parecer suportável, mas com o tempo, essas pedras se acumulam e tornam o fardo insuportável. Esse peso é o reflexo do impacto emocional do silêncio. Dúvidas sobre seu valor, ressentimento por não ter se defendido e até mesmo arrependimento por não ter agido. Manipuladores sabem disso e contam com o fato de que você vai internalizar esses sentimentos. Mas aqui está a boa notícia. Assim que você começa a usar sua voz, as pedras começam a cair. Cada vez que você enfrenta uma dessas situações falando com clareza e assertividade, você alivia esse peso e fortalece sua autoestima. Agora, vamos falar sobre algo que muitas vezes esquecemos: o poder de uma resposta estratégica. Quando você decide não ficar em silêncio, não significa que precisa reagir com raiva ou agressividade. Pelo contrário, a chave está em responder de maneira calma e assertiva, desarmando quem tenta te desrespeitar. É como usar um escudo e uma espada ao mesmo tempo. Você se protege enquanto neutraliza o ataque. Por exemplo, se alguém invade seu espaço pessoal e diz algo como "você é muito sensível", você pode responder "eu valorizo minha sensibilidade porque ela me ajuda a entender melhor o mundo". Essa resposta não apenas desarma o comentário negativo, mas também reafirma sua posição de forma respeitosa. O segredo é sempre manter o controle emocional enquanto usa palavras que defendem seu ponto de vista. Vamos explorar uma metáfora poderosa: o silêncio como um campo de batalha. Quando você escolhe ficar calado diante de alguém que não te respeita, é como se estivesse entregando suas armas e deixando o inimigo avançar sem resistência. Manipuladores adoram esse cenário porque sabem que podem continuar seu ataque sem enfrentar obstáculos. Mas aqui está o segredo para desarmá-los. Use suas palavras como escudo e lança. Quando alguém tenta te intimidar ou te desvalorizar, uma resposta simples como "eu entendo sua perspectiva, mas não concordo", pode ser suficiente para desmontar o ataque. Essa abordagem funciona porque tira o controle da pessoa que está tentando te manipular. Ela espera reações emocionais exageradas, mas quando você responde com calma e clareza, ela perde terreno. O silêncio pode parecer seguro, mas a palavra certa no momento certo é muito mais poderosa. Agora quero que pense em uma imagem, uma porta fechada. Quando você escolhe ficar em silêncio diante de alguém que não te respeita, é como se estivesse deixando essa pessoa entrar na sua casa sem permissão. Ela invade seu espaço emocional, mexe em suas coisas e deixa bagunça para você limpar depois. Mas aqui está o poder da palavra. Quando você fala, é como trancar a porta e exigir que a pessoa bata antes de entrar. Por exemplo, se alguém faz uma observação crítica sobre sua aparência ou comportamento, você pode responder: "Essa observação não foi construtiva e eu prefiro conversas que me ajudem a crescer". Essa resposta não apenas estabelece limites claros, mas também reafirma que você decide quem entra no seu espaço emocional. Cada vez que você faz isso, fortalece sua capacidade de proteger sua paz interior. Vamos falar sobre algo que muitas vezes negligenciamos: o impacto do silêncio nas pessoas ao seu redor.
quando você se cala diante de uma injustiça ou desrespeito, não está apenas afetando a si mesmo, está enviando uma mensagem para os outros sobre o que é aceitável. Por exemplo, se alguém faz um comentário preconceituoso em um grupo e ninguém diz nada, isso pode ser interpretado como aprovação tácita. Mas quando você decide falar, está não apenas defendendo seus próprios valores, mas também inspirando os outros a fazerem o mesmo. É como acender uma vela em um ambiente escuro. Sua coragem pode iluminar o caminho para outras pessoas agirem com mais autenticidade. Lembre-se, usar sua voz não é apenas uma forma de proteger a si mesmo, mas também de influenciar positivamente as dinâmicas ao seu redor. Agora, vamos explorar uma verdade essencial. O silêncio nem sempre é sinal de fraqueza, mas em certas situações, ele pode ser interpretado como tal. Manipuladores e pessoas que não te respeitam frequentemente veem o silêncio como uma oportunidade para avançar ainda mais. É como se você estivesse abaixando a guarda em uma batalha, permitindo que o inimigo ganhe terreno. Mas aqui está o poder da palavra. Quando você escolhe falar, está reivindicando seu espaço e mostrando que não será intimidado. Por exemplo, se alguém tenta te desmerecer dizendo "você não sabe do que está falando", você pode responder "eu reconheço que há muito a aprender, mas minha opinião é válida". Essa resposta não apenas neutraliza o ataque, mas também reafirma sua confiança em si mesmo. O silêncio pode parecer uma forma de evitar conflito, mas a palavra certa pode ser a solução definitiva. Vamos refletir sobre algo que muitas vezes esquecemos: o impacto de uma resposta assertiva não apenas no presente, mas também no futuro. Quando você escolhe falar em situações onde normalmente ficaria calado, está enviando uma mensagem clara para as pessoas ao seu redor e para si mesmo. Essa mensagem é: eu respeito meus limites e exijo respeito. Manipuladores e pessoas que tentam te desrespeitar frequentemente testam esses limites repetidamente. Mas quando você estabelece uma linha firme com suas palavras, eles aprendem que não podem cruzá-la impunemente. Por exemplo, se alguém constantemente invade seu tempo ou espaço pessoal, uma simples frase como "eu preciso que você respeite meu tempo" pode ser suficiente para mudar a dinâmica do relacionamento. Ao usar sua voz de forma estratégica, você não apenas resolve o problema imediato, mas também previne futuras violações. Agora, quero que pense em uma ferramenta poderosa: a prática da autorreflexão. Quando você escolhe não ficar em silêncio e enfrenta situações difíceis com palavras assertivas, é importante refletir sobre como se sentiu durante o processo. Isso não apenas ajuda você a entender suas emoções, mas também fortalece sua confiança para lidar com desafios futuros. Por exemplo, depois de confrontar alguém que tentou te manipular ou desrespeitar, pergunte-se: como me senti ao usar minha voz? Ou o que aprendi sobre minha capacidade de estabelecer limites? Essa reflexão é como um treinamento mental. Quanto mais você pratica, mais forte se torna. E à medida que ganha experiência, fica mais fácil identificar quando falar e como fazê-lo de maneira eficaz. O silêncio pode ser confortável no curto prazo, mas a palavra assertiva é o caminho para o crescimento a longo prazo. Vamos explorar uma última reflexão: o impacto transformador de usar sua voz para desarmar quem não te respeita. Cada vez que você enfrenta uma situação difícil, com palavras calmas e estratégicas, está não apenas protegendo sua dignidade, mas também inspirando mudanças em seus relacionamentos. Manipuladores e pessoas tóxicas muitas vezes dependem do silêncio das vítimas para continuar suas ações. Quando você decide falar, está quebrando esse ciclo e redefinindo as regras da interação. Por exemplo, se alguém tenta te intimidar com críticas injustas, uma resposta como "eu entendo que você está frustrado,
mas vou continuar focado no meu progresso, pode ser suficiente para desarmar o ataque. Esse tipo de abordagem não apenas neutraliza o comportamento negativo, mas também demonstra que você está no controle da sua vida emocional. Chegamos ao momento de consolidar tudo o que discutimos. Agora, quero que você faça algo prático. Reflita sobre uma situação recente em que você ficou em silêncio, mas percebeu que deveria ter falado. Pense em como poderia ter usado suas palavras para estabelecer limites, defender seus méritos ou desarmar quem não te respeitou. Lembre-se, sua voz é sua maior ferramenta para proteger sua dignidade e transformar seus relacionamentos. Inscreva-se neste canal para mais conteúdos sobre como fortalecer sua comunicação assertiva e lidar com pessoas difíceis. E antes de sair, deixe nos comentários: a cada dia trabalho na minha melhor versão. Este é o seu compromisso consigo mesmo. Um lembrete de que você tem o poder de escolher quando falar e como fazê-lo para criar uma vida mais respeitosa e equilibrada. Vá em frente e comece hoje a usar sua voz como sua maior força.